À primeira vista, os números podem enganar. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para descobrir a história real por trás de uma manchete financeira que parece, bem, desastrosa. Imaginem só dar de cara com um número desses numa manchete sobre uma empresa. Uma queda de quase 20% na receita, em um único ano. A primeira reação, claro, é pensar: essa empresa está mal das pernas. Mas será mesmo? As demonstrações financeiras, quando a gente olha de perto, contam uma história bem diferente. Ok, vamos começar por aí. Vamos entender essa queda nas vendas e ver o que realmente está acontecendo. E os dados brutos estão aí para mostrar. A receita bruta realmente despencou. Foi de mais de 61 bilhões de reais em 2023 para menos de 50 bilhões em 2024. A queda é real. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada. E que reviravolta! Preparem-se para um paradoxo que parece não fazer sentido nenhum à primeira vista. Pois é, enquanto a receita caía, o resultado bruto da empresa disparou. Subiu mais de 28%. Incrível, né? Espera aí, como assim? Se as vendas caíram, de onde é que veio todo esse lucro extra? A resposta está numa palavrinha mágica: eficiência. E para entender essa eficiência, a gente precisa olhar para a margem bruta. Basicamente, ela mostra o percentual de cada real de venda que vira lucro, isso antes de pagar as outras despesas. É um termômetro direto da eficiência da produção. E olha só que salto espetacular na eficiência. A margem foi de 16,5% para quase 26%. É uma melhoria, nossa, gigantesca. Tá, mas como eles conseguiram essa mágica? Não foi mágica, foi disciplina. Primeiro, um controle de custos muito mais rígido. O custo do que era vendido caiu bastante com proporção da receita. E segundo, cortaram despesas operacionais em quase 22%. A operação ficou muito mais enxuta, mais leve. Lucro é ótimo, a gente já viu. Mas e a saúde da empresa como um todo? Ela está sólida. Para isso, a gente precisa dar uma espiada nos sinais vitais, lá no balanço patrimonial. Uma dúvida que surge é: será que para sobreviver a essa queda nas vendas, a empresa teve que se endividar até ao pescoço? É uma tática comum, mas vamos ver se foi o caso aqui. E uma forma de medir essa saúde financeira de curto prazo é com um indicador chamado liquidez corrente. Ele basicamente compara o que a empresa tem para receber em breve com o que ela tem que pagar em breve. E o resultado? Em 2024, a liquidez corrente melhorou, subiu para 1,45. No ano anterior era 1,34. O que isso quer dizer na prática? Que para cada R$ 1 de dívida com vencimento próximo, a empresa tinha R$ 1,45 em caixa ou em ativos fáceis de converter em dinheiro para pagar. Ou seja, ela não só não se endividou perigosamente, como ficou ainda mais preparada para honrar seus compromissos. A posição dela se fortaleceu. Mas olha, tem um teste final. O indicador que muitos consideram o mais importante de todos para saber a real saúde de um negócio. Vamos seguir o dinheiro, o fluxo de caixa. Tem uma frase famosa no mundo das finanças que diz isso: lucro é uma opinião, caixa é um fato. Porque a contabilidade tem suas complexidades, mas o dinheiro que entra e sai, isso não tem como maquiar. É a realidade nua e crua. E aqui a gente vê a virada de chave de forma espetacular. A empresa saiu de um cenário onde queimava mais de R$ 1 bilhão de caixa em 2023 para onde gerou mais de 4,4 bilhões de reais em 2024. É uma reviravolta monumental. E esse é o famoso fluxo de caixa livre. É o dinheiro que sobra no fim do dia, depois de pagar todas as contas da operação e de fazer os investimentos necessários. É o dinheiro limpo, que pode ser usado para pagar dívidas, para crescer ou para distribuir aos acionistas. Bom, agora que a gente juntou todas as peças do quebra-cabeça, vamos montar a imagem final. Qual é a verdadeira história do desempenho desta empresa? A história real é a seguinte: aquela queda na receita estava escondendo um salto gigantesco de eficiência. As margens de lucro explodiram porque a empresa foi extremamente disciplinada no controle de custos. A saúde financeira, a base da empresa, ficou mais forte, e não o contrário.
E o mais impressionante, ela parou de queimar dinheiro e passou a gerar uma quantidade enorme de caixa. Então, a grande lição aqui é que os números da manchete, sozinhos, quase nunca contam a história completa. O verdadeiro poder da análise financeira é justamente esse: ir além da superfície e descobrir a narrativa real que os dados estão contando. Isso faz a gente pensar, não é? Quantas outras histórias ocultas não estão aí, esperando para serem descobertas por trás dos números que a gente vê todos os dias? Fica a reflexão de que, muitas vezes, as informações mais valiosas estão 1, 2, 3 níveis abaixo da superfície.